erro. Só mais um minutinho, pessoal, já a gente começa, certo? Deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu acredito. Agora, gente, preciso de alguma de vocês pra vir aqui desligar. Vocês podem só fechar tudo assim quando terminar. Quem é que vai estar aqui? Tainá tá aqui, né? Então ela tá. Quem não vai desligar ainda? Eu também nem sei, porque eu nunca fiz isso, mas aqui tem a encerrar a transmissão. Eu vou colocar aqui pra ele não bloquear a tela, não continuar. E aí tem encerrar a transmissão aqui. Encerra aqui que o OBS vai parar também de coisar, né? Aí esse aqui toca. Aí desliga tudo. E é isso, essa tela fica cheia por enquanto tá tendo ainda encontro. É isso. Mas usar essa tela não dá pra mim. Pra o quê? Essa tela aí. Desligar? Sim. Do notebook. Não quero nem desligar ela, porque o Meet tá aqui, o Meet que tá passando a transmissão é por conta dessa tela, entendeu? Não apaga também essa também. Não, eu configurei pra ela não entrar em repouso, né? Deixa eu ver se esse daqui tem. Mas de qualquer forma, esse daqui tá só em descanso, não tá na guia anônima, acho que fica aberto de qualquer forma a guia, né? Mesmo que ele descanse. Então, não sei. Deixa eu ver. Então, deixa eu ver aqui. Energia. Nem tem essa combinação. Energia. Aqui, energia suspensão. Suspender nunca. Nunca. Pronto. Configurado para não suspender. É isso, gente. Não sei, vai dar certo. Luta, viu? Só um minuto, o pessoal do Labs pode me confirmar se está dando certo gravar, porque eu estou tendo um probleminha aqui para gravar aqui. Diego, acredito que sim, porque tá ao vivo no YouTube do Let's também, então acho que já vai ficar salvo por lá também. Ah, perfeito, então. Então, só compartilhar a tela aqui.
Então, acho que a gente pode começar aqui, né, oficialmente, nosso evento. Primeiro, eu queria agradecer aí a presença de todo mundo, certo? Esse projeto hoje que a gente vai discutir trata aí do apoio à cooperação técnica entre escolas da educação fundamental, análise do prêmio Escola Nota 10. É um trabalho que eu já venho desenvolvendo aí há algum tempo junto com o Guilherme, e que eu agreguei outras pessoas aí, né, com a colaboração da FUNCAP. Então, nossa ideia aqui é fazer uma avaliação em partes, né? Mas antes de mais nada, deixa eu... Como é que eu passar? Só fazer um agradecimento aqui, né, à FUNCAP. A gente foi contemplado com esse projeto por meio do edital para a Humanidade, na 0723, nesse processo. E o apoio dela foi fundamental para que a gente pudesse desenvolver mais essa pesquisa, né? Nossa equipe aqui de pesquisa é composta por mim, eu sou o coordenador, Brisa, que é a nossa bolsista, Maitê e Guilherme, né, que são colaboradores aí Guilherme de longa data, e a Maitê mais recente. E fora agradecer também as pessoas que colaboraram realizando entrevistas conosco, né, o José, a Jéssica e o Marleton, que atuaram aí como colaborador. Então, assim, nossa apresentação vai ser dividida, né, em 3 partes. Nessa primeira parte, que vai ser dada pela Maitê, nós vamos apresentar a contextualização do prêmio, explicar o que é o Prêmio Escola Nota 10, né, uma premiação educacional do Estado do Ceará, um desenho bem interessante. Depois a gente vai para a avaliação de impacto. Por fim, a Brisa vai apresentar para nós que é a análise qualitativa, né, que foi realizada com base nas entrevistas que nós fizemos com os gestores das escolas e das prefeituras, né, que tiveram escolas premiadas. Então, eu acho que, Maitê, eu posso começar, eu vou passando aqui, qualquer coisa você vai me avisando, tá certo? Certo, obrigada. Boa tarde a todos. Eu me chamo Maitê. Eu vou apresentar aqui a primeira parte, né, da apresentação, que vai tratar sobre a origem, a evolução e o desenho do Prêmio Escola Nota 10. Então, qual é o objetivo dessa primeira parte? É delinear a teoria do programa do Prêmio Escola Nota 10 a partir da construção do modelo lógico. E a gente fez isso, né, por meio da análise documental da legislação que rege o Prêmio Escola Nota 10. A ideia aqui por trás é compreender como é que se dá a estrutura lógica do desenho do programa, como é que as hipóteses do programa sustentam as relações entre recursos, ações, produtos e resultados para que alcance, de fato, os objetivos que foram desenhados para o Prêmio Escola Nota 10. E, com base nisso, subsidiar avaliações futuras do prêmio com base em evidências científicas. Então, o Prêmio Escola Nota 10, ele foi instituído em 2009, aqui no estado do Ceará, como uma iniciativa dentro do âmbito, né, do Programa de Aprendizagem na Idade Certa, o PAIC. E ele foi reformulado em 2015, né, no âmbito do Mais PAIC, também aqui no estado do Ceará. O PAIC ele foi transformado em uma política pública prioritária aqui do Ceará em 2007, num contexto em que o Estado ele enfrentava baixos níveis de desempenho escolar e elevada taxa de analfabetismo. Situação essa, né, que inviabilizava, dificultava o acúmulo de conhecimento, né, das crianças no Estado nesse período. Então, nessa época, o Estado do Ceará tinha uma das maiores taxas de analfabetismo do país, num contexto que, mesmo essas taxas altas, elas ainda diferiam muito entre os municípios, entre o Ceará em relação ao Nordeste, entre as escolas dentro dos municípios cearenses, né, aumentando também a desigualdade de oportunidades, a desigualdade educacional no âmbito do estado do Ceará. E esse baixo desempenho escolar, né, já nessas primeiras etapas, tem influências, né, nos resultados futuros, né, então, impactando a evasão, as elevadas taxas de repetência que eram vistas no estado, os baixos níveis de desenvolvimento, de desempenho escolar, já nas etapas, né, do ensino fundamental 2,
e do ensino médio. Então, o objetivo principal do PAEC, diante desse contexto, seria garantir que todos os alunos da rede pública cearense atingissem um bom nível de alfabetização até o final do segundo ano do ensino fundamental. Para isso, o PAEC utilizou a cooperação técnica como uma estratégia inovadora. Então, essa cooperação técnica, ela ocorre entre o Estado, por meio da sua Secretaria de Educação, a SEDUC, e as prefeituras dos municípios cearenses, visando, assim, a promoção do fortalecimento institucional dessas redes municipais de ensino com foco na melhoria do aprendizado, né, durante essa fase de alfabetização. Então, são diversas ações promovidas dentro desse programa, que envolve, entre outras ações, a capacitação dos professores, o fornecimento de materiais didáticos e o apoio à gestão escolar. Então, essas ações, elas eram incorporadas numa assistência técnica que reestrutura o modelo de gestão focado em resultados de aprendizagem das crianças durante esses primeiros anos escolares. Mas aí, o que é o PEN 10? O Prêmio Escola Nota 10. É um prêmio que bonifica e apoia as escolas com base no desempenho do SPAES. O SPAES é uma avaliação em larga escala, aqui do estado do Ceará, que avalia, né, os alunos do segundo, quinto, nono ano ensino fundamental, nas suas competências, né, em português, matemática. E esse prêmio, ele, além de bonificar as escolas que reconhecidamente, né, tiveram os bons desempenhos, mesmo com todas as dificuldades, né, que a gente sabe que existem nas escolas, além de bonificá-las, ela induz um tipo de compromisso institucional de colaboração, com foco na melhoria do desempenho escolar. Então, premia, reconhece esse esforço e, ao mesmo tempo, induz um compromisso de cooperação. E aí envolve vários entes, né, não só a Secretaria do Estado, como os municípios, como os prefeitos, como os gestores escolares. Então, o que é que esse prêmio preconiza, né? Que as escolas que são beneficiadas teriam que desenvolver ações de cooperação técnico-pedagógicas em parceria pelo período de até 2 anos. E o objetivo dessa cooperação técnico-pedagógica é manter e melhorar os resultados de aprendizagem dos alunos. Então, esse programa, esse prêmio, ele é financiado com recursos do FECOP, que é o Fundo de Combate à Pobreza aqui do estado do Ceará, e é operacionado pela Secretaria de Educação do Estado. Então, desde a criação do PEN 10, né, lá em 2007, ele passou por diversas alterações, que são retratadas, né, nas suas leis, nos decretos que o regulamentam. Então, de forma geral, a gente pode dividir essa evolução do PEN 10 em 3 fases, né? Nós temos a primeira fase, que é de 2009 a 2010, quando o prêmio ele é criado no âmbito do PAEC, e nessa época o foco era na alfabetização. Então, o foco era nas crianças que estavam concluindo aí o segundo ano do ensino fundamental. A segunda fase vai de 2011 a 2015, quando, além de incluir o segundo ano do ensino fundamental, passou a incluir o quinto ano do ensino fundamental. E aí, em seguida, 2015, após já no âmbito, né, da reformulação do PAEC, né, no âmbito do Mais PAEC, passa a incluir também os alunos do nono ano do ensino fundamental. E quais são os objetivos desse prêmio? O Prêmio Escola Nota 10, ele é voltado, né, para as escolas da rede pública do Ceará e tem como objetivo elevar a qualidade da educação pública no estado, promovendo a alfabetização, melhorando os indicadores de desempenho nos anos iniciais e nos anos finais do ensino fundamental. Então, para isso, ele conta aí com alguns objetivos específicos, entre eles, premiar e reconhecer as escolas públicas que têm melhores desempenhos acadêmicos, de acordo com os resultados, né, das avaliações do SPAES,
Além disso, busca incentivar a cooperação técnica entre as escolas premiadas e as escolas que têm um desempenho no SPAES mais baixo, promovendo a troca de boas práticas pedagógicas, reduzir as desigualdades educacionais entre as escolas e as regiões do Estado, né, que na época da construção da política já foi identificado que existia uma grande desigualdade nesses resultados dentro do Estado, oferecer um suporte técnico, mas não só técnico, mas um suporte financeiro às escolas que apresentassem também menor desempenho, visando que essas escolas superem os desafios estruturais e pedagógicos, né, e atinjam os melhores aprendizados. Então, com isso, ele visa monitorar também os resultados do programa para garantir que, de fato, esse programa seja eficaz e eficiente nos objetivos a que ele se propõe. Então, como é que esse prêmio ele é distribuído, né? Ele é distribuído com base em um índice chamado IDE, Índice de Desenvolvimento Escolar. Esse índice ele é calculado com base nas notas do SPAES, e ele foi criado para expressar de uma forma mais clara o desempenho das escolas na avaliação do SPAES. Então, ele varia numa escala que vai de 0 a 10. E é formado por 3 componentes: a proficiência da escola, a taxa de participação e um fator de ajuste de aprendizagem universal, que incentiva a inclusão de mais alunos em níveis adequados de aprendizagem. Então, esse índice possui 3 versões para cada etapa, né, do segundo ano do ensino fundamental, que chama IDE Alfa, aí do 5º ano, IDE 5, e do 9º ano, que é o IDE 9. E quais são os critérios para receber esse prêmio? A escola ela tem que figurar, né, entre as 150 escolas que tiveram melhores resultados no IDE Alfa, no IDE 5 e no IDE 9, com a nota mínima de 8,5 para o segundo ano, né, do ensino fundamental, 7,5 para os demais índices. Essas escolas que figuram, né, entre as 150 melhores escolas em termos de desempenho nesse indicador são chamadas de escolas premiadas, né, seriam as escolas premiadas. Mas além de conceder um bônus, um apoio financeiro para essas escolas, o prêmio também apoia as 150 escolas com menores desempenhos no SPAES, né, que são chamadas as escolas apoiadas. E esse apoio visa mitigar justamente essa questão da desigualdade do desempenho escolar dentro das escolas do estado do Ceará. Então, além disso, a escola ela precisa ter pelo menos 20 alunos matriculados na cada série que vai ser avaliada, e 90% dos alunos que estão matriculados, eles têm que ser avaliados, tá? Para poder receber o prêmio. Além disso, o município da escola também tem que ter bons resultados na avaliação do SAEB. Então, 70% dos alunos do segundo ano do ensino fundamental do município onde a escola se localiza tem que alcançar o nível desejado na escala de alfabetização do SPAES. E pelo menos 30% dos alunos devem estar no nível adequado em português e matemática no 5º ano do ensino fundamental. Mas como é essa escala, né? Os resultados do SPAES, eles vão de 0 a 500 e eles estão organizados em padrões de desempenho, de acordo aí com a etapa que está sendo considerada. Então, nesse exemplo aqui da tabelinha, a gente tem padrões de desempenho do segundo ano. Então, as crianças, né, que fizeram a prova e tiveram uma nota no SPAES abaixo de 75 pontos, é considerada não alfabetizada. E aí, à medida que vai, né, aumentando aí a escala, a pontuação, maior é o padrão de desempenho dela. Então, as crianças que obtiveram notas no SPAES acima de 150 pontos, é considerado que tem um desempenho desejado para essa etapa de ensino. E o que consiste a premiação? A premiação consiste, né, num pagamento de R$2.000 por aluno avaliado. Isso para as escolas premiadas. As escolas que são apoiadas, né, aquelas que tiveram menor desempenho no SPAES, elas vão receber R$1.000 por cada aluno que foi avaliado.
Então, os repasses desse prêmio, eles são realizados em 2 parcelas, da seguinte forma. As escolas premiadas, elas vão receber 75% do valor na primeira parcela, mas 25% desse valor vai ficar condicionado a essa escola manter os seus bons resultados na avaliação do SPAES, como também alcançar metas de melhoria das escolas que elas estão apoiando. Já as escolas apoiadas vão receber 50% do valor no primeiro ano, e só vão fazer jus ao restante dessa premiação se elas, de fato, conseguirem elevar o Índice de Desenvolvimento Educacional, o IDE 5 e 9, para pelo menos 5 pontos. E como é que podem ser aplicados esses recursos? Também existe uma regra na aplicação. Então, o valor da premiação, ele deve ser utilizado de acordo com alguns parâmetros que foram estabelecidos pela Secretaria de Educação. Então, na primeira parcela, existe uma diferenciação na aplicação dos recursos entre escola premiada e escola apoiada. E essa aplicação, ela se divide aí em 3 categorias. Os recursos podem ser aplicados em infraestrutura e material pedagógico, ou na bonificação de profissionais ou iniciativas que venham, né, da parceria da escola premiada com a escola apoiada. Então, na primeira parcela, a escola premiada pode reservar até 70% do valor, né, que eles receberam para infraestrutura e material pedagógico, e até 20% para bonificar os profissionais ou, né, com iniciativas em parceria com a escola apoiada. Já a escola apoiada, nessa primeira parcela, pode destinar até 90% para infraestrutura e material pedagógico e até 10% nas iniciativas, né, realizadas junto com a escola premiada. Na segunda parcela, tanto a escola premiada como a escola apoiada, elas têm que destinar, né, podem destinar até 30% do valor do prêmio para bonificar os seus profissionais, e o restante pode ser direcionada à infraestrutura e material pedagógico. Então, como é que se dá esse ciclo do Prêmio Escola Nota 10, né? O ciclo completo dura até 3 anos, porque no primeiro ano, aí, o ano 0, na verdade, os alunos fazem o SPAES, né? Lá em meados de novembro, fazem a avaliação. No ano seguinte, em março, são divulgados os resultados da avaliação. Em junho, teria um evento, né, oficial da premiação. Em julho, seriam designadas aí quais são as escolas apoiadas, nas escolas que haveria essa parceria entre as melhores escolas, as escolas que tiveram menor rendimento. Em agosto, iniciaria, né, as atividades, né, de formação com os professores, com os gestores, e essa vinculação, né, da escola parceira com a escola apoiada com a escola premiada. E entre outubro e dezembro deste ano, já haveria o primeiro repasse do prêmio. No segundo ano, seria o ano que essas escolas teriam para desenvolver o seu plano de ação, para melhorar os resultados na avaliação do SPAES. Quando for em novembro é feita uma nova avaliação, né, do SPAES, os alunos participam novamente, e aí, com base nesses resultados, se de fato aquelas metas, os objetivos que foram traçados na fase anterior, se eles se concretizarem, eles têm um repasse aí no terceiro ano da segunda parte da parcela do prêmio da escola. Então, para a gente entender quais são os mecanismos, né, as hipóteses que estão por trás do funcionamento do Prêmio Escola Nota 10, nós construímos aqui a teoria do programa do PEN 10. Para tanto, a gente utilizou a ferramenta, né, do modelo lógico, que vai organizar toda a estrutura, né, da política, todo o desenho dela em recursos, ações, produtos, resultados intermediários e resultados finais. E bem como, né, a partir disso, foram identificadas as hipóteses que vão sustentar a relação entre esses fatores e a influência de variáveis contextuais, né, relevantes nesse processo. Então, esse modelo, o que ele vai nos permitir? Analisar como é que os recursos
eles vão se relacionar com as ações que vão se traduzir em produtos, que vão gerar os resultados que a gente espera que o prêmio Escola Nota 10 venha a lograr. Diego, você consegue aumentar um pouquinho, por favor? O Zoom. Obrigada. Então, para a gente entender e fazer todo esse desenho, né, do programa, a gente tem que entender qual é o problema que esse programa está tentando resolver, né? Então, como a gente viu, o Prêmio Escola Nota 10, ele é uma ação dentro de uma política mais ampla, que é o PAEC, né, o Mais PAEC. Então, para a gente entender o problema do Prêmio Escola Nota 10, a gente tem que entender qual é o problema que o PAEC vislumbrava, que o PAEC foi criado, que problema que o PAEC foi criado para resolver. Então, na época, como eu contextualizei já no início, né, da apresentação, o Estado do Ceará, ele tinha uma das maiores taxas de analfabetismo e um baixo nível educacional. Essa situação, essa problemática, né, era evidenciada principalmente nessas séries iniciais do ensino fundamental. Então, nesse primeiro momento, o foco foi justamente na série inicial do segundo ano do ensino fundamental. E aí, na época, né, foram analisadas quais são as causas, né, o que é que leva esse baixo desempenho educacional, essas elevadas taxas de analfabetismo. Não só isso, mas por que existe tanta desigualdade entre o Ceará em relação ao indicador do Nordeste, e dentro dos seus municípios, e nos seus municípios, entre as suas escolas. Então, foram apontados aí pela literatura diversos fatores que podem estar influenciando nessa problemática. Alguns deles a gente apresenta aqui nessa árvore do problema, que seria a falta de infraestrutura adequada, com os materiais didáticos necessários, a ausência de políticas públicas locais que visassem visassem melhorar a alfabetização. Além disso, as desigualdades regionais de acesso, né, à qualidade da educação, a falta de formação e capacitação contínua, não só dos professores, mas também dos gestores. Essas questões levariam, então, a uma fragilidade institucional do sistema escolar que havia no Estado nessa época, a ausência dessas políticas também locais de alfabetização são responsáveis também, em parte, pelo monitoramento ineficiente e utilização dos dados pela gestão escolar, condições econômicas adversas, baixa motivação dos docentes, e essa deficiência em si da formação docente foram identificados como causas dessa problemática que o PAEC, né, buscava solucionar. Só que essa problemática, ela traz consequências, e essas consequências, elas são vistas tanto em curto prazo, como a gente consegue ver os impactos dessas consequências no médio e longo prazo. Então, o Estado passava, né, por uma situação de elevadas taxas de abandono, foi visto que a elevado índice de distorção em idade séria nos alunos, né, elevada taxa de absenteísmo. E esse baixo desempenho educacional, né, essa redução nas habilidades de escrita, de leitura, geravam ainda elevados níveis de repetência, a desigualdade educacional grande, né, entre as escolas do Estado, baixa escolaridade, e aí isso a gente pensando numa escala mais macro, né, contribui para o reforço, né, desse ciclo de pobreza e exclusão social. E mais na frente ainda, esses alunos teriam dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. Então, partindo desse diagnóstico, né, do problema, foi criado aí o modelo lógico do Prêmio Escola Nota 10. Né? Então, conforme eu falei anteriormente, esse modelo lógico é dividido, né, em insumos, processos, produtos, resultados e impactos. Então, quais são os insumos necessários para a realização do Prêmio Escola Nota 10? O prêmio, ele parte, né, das informações, né, da proficiência no SPAES, como a gente viu. Ela precisa de recursos financeiros para se financiar, e isso era por meio do FECOP. Além desses recursos financeiros, eram necessários recursos humanos, por meio aí da Secretaria de Educação do Estado.
Então, juntando esses insumos, né, permitiam que houvesse, né, a seleção das escolas, quais seriam as escolas apoiadas, quais seriam as escolas premiadas, a realização do prêmio em si, as oficinas de orientação para a elaboração dos planos de aplicação, o repasse das contribuições financeiras e viabilizaria ainda a cooperação técnica pedagógica da escola premiada com a escola apoiada. Então, esses processos em conjunto levariam aos produtos, né, que são a quantidade de escolas apoiadas, a quantidade de escolas premiadas, os prêmios concedidos, as oficinas que foram realizadas a partir da lógica do programa, os servidores que foram capacitados, os planos de aplicação que foram elaborados com base nos objetivos, né, que o prêmio tinha. Além disso, né, o prêmio, nos seus processos, ele viabiliza a realização de investimentos para a melhoria da infraestrutura das escolas, a bonificação dos profissionais, além das visitas técnicas que eram realizadas tanto pela SEDUC como entre as escolas apoiadas e premiadas. Então, essas ações, né, com esses produtos, vão se traduzir em resultados do Prêmio Escola Nota 10, né? Então, a partir dessa bonificação, do incentivo que é dado aos professores e gestores, né, e à escola e aos alunos, espera-se aí, por meio desses incentivos, que houvesse um aumento da participação dos alunos no SPAES, uma vez que a gente viu que tem critérios, né, de mínimos de participação dos alunos matriculados para fins de competir, né, como critério de elegibilidade do programa, a valorização das escolas, onde passa a se identificar as escolas que conseguiram, mesmo com todas as dificuldades, avançar nos seus indicadores de desempenho educacional, a motivação por parte dos profissionais, a maior responsabilização educacional, onde cada gestor, né, da escola, ele passa a ver ações e pensar em ações e estratégias que podem melhorar o desempenho da sua unidade escolar, a melhoria da gestão, a melhoria da infraestrutura, professores mais motivados, além, né, do aprimoramento que se espera das habilidades de leitura, escrita e, consequentemente, o melhor desempenho escolar. Então, com isso, se espera os resultados, né, como resultados, a redução da taxa de repetência e abandono escolar, que as crianças sejam alfabetizadas no estado na idade certa, e isso vai promover o consequente aumento, né, no nível do desempenho educacional e a elevação da qualidade da educação no estado do Ceará. E aí, consequentemente, né, e pensando numa escala mais macro, vai levar a mais longo prazo uma redução da desigualdade educacional, vai promover o desenvolvimento social e econômico do estado com a respectiva redução da pobreza e exclusão social, melhorando aí a qualidade de vida no estado. Então, a gente apresentou aqui o modelo lógico, né? Quais são os insumos, os produtos, os resultados que são necessários para que esse programa aconteça. Mas quais são as hipóteses que estão por trás de cada relação dessa entre insumos, produtos, processos e resultados? Então, é isso que a teoria do programa ele vai trazer para a gente, né? Então, na primeira hipótese, né, a gente vai vincular o insumo com o problema. Então, o prêmio parte da hipótese de que a fragilidade institucional do sistema escolar do Estado do Ceará, né, na época que foi criada a política, a falta de políticas públicas locais voltadas para a alfabetização, as condições econômicas adversas por que passava, né, o Estado no período, vão contribuir para o baixo nível educacional, baixo desempenho educacional e o fracasso na alfabetização, prejudicando, né, o aprendizado dos seus alunos, tanto no curto prazo, como os resultados futuros que eles venham a ter. E aí, essa hipótese, ela está vinculada aí a uma outra hipótese, que é como é que os insumos eles vão se traduzir em ações. A segunda hipótese, ela parte do pressuposto que, se for feita uma alocação de recursos para o pagamento de bonificações, com base nos resultados do SPAES, no reconhecimento, né, das boas práticas
das escolas que conseguiram um bom desempenho no SAEB, e aí, por meio desse reconhecimento, a cooperação técnica entre essas escolas contempladas, isso vai gerar uma maior motivação e engajamento dos profissionais da educação, bem como a responsabilização educacional, que vai estimular, né, por parte dos gestores, a busca por melhor desempenho educacional. E aí, essa cooperação técnica entre as escolas que têm o melhor nível educacional, né, conseguiram o melhor desempenho no SAEB, com aquelas escolas que conseguiram menor desempenho, vai disseminar práticas que foram bem-sucedidas, né, dentro da realidade de cada escola, criando, dessa forma, uma rede de apoio, uma rede de suporte entre as escolas, né, uma rede de suporte de aprendizagem mútua entre escolas premiadas e escolas apoiadas. E aí, juntamente, né, simultaneamente com essa cooperação técnica, existe um monitoramento da SEDUC, que vai assegurar a implementação eficaz, né, dos planos de aplicação que foram criados, construídos, né, no âmbito das oficinas, dentro do Prêmio Escola Nota 10. E, por fim, né, todo esse arcabouço de ações e parcerias, né, possibilitam ajustes pedagógicos no tempo certo, né, no tempo hábil, e alterações nas metodologias de modo a direcionar os esforços para áreas que realmente necessitam de maior atenção. E esse direcionamento de esforços vai se traduzir em melhor resultado de aprendizagem e reduzir e contribuir, né, para a melhoria da qualidade de vida no Estado e a redução das desigualdades sociais e educacionais. Então, quais são as contribuições da teoria do programa que a gente pode visualizar, né? Essa teoria do programa, ela tem apresentado o desenho da intervenção e todo o processo, né, hipotético que está relacionado às ações do programa com a mudança que se espera ter. Então, por parte, né, dos formuladores, fica mais claro as hipóteses que estão por trás de cada ação dessa, e isso vai contribuir num planejamento mais orientado das ações do programa. Para os implementadores, fica muito mais clara a lógica de causalidade de cada ação, então isso permite ações mais coordenadas dentro do Prêmio Escola Nota 10 entre as escolas da rede, e para os gestores funciona como um instrumento de avaliação, contribuindo na tomada de decisão com base em evidências. Então, para finalizar, né, nós conseguimos perceber, a partir desse estudo da teoria do programa, que ela fornece, né, de uma forma clara e coerente, quais são os critérios que a gente tem que considerar no momento da avaliação. Onde é que, de fato, o prêmio, ele estaria, de fato, alcançando seus objetivos, né, por meio da identificação de hipóteses de mudança, sejam elas implícitas ou explícitas, relacionadas aos normativos do programa. E, além disso, ela permitiu mapear quais são as interações de atores, atividades, produtos e resultados, e, a partir disso, né, auxilia na identificação de quais são os indicadores que são necessários para subsidiar os processos avaliativos e a tomada de decisões baseada em evidências. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Maitê. Excelente apresentação. Agora eu vou apresentar a segunda parte, referente à avaliação de impacto do Prêmio Escola Nota 10. Basicamente, nosso objetivo aqui é, digamos assim, testar essas hipóteses, né, de certa forma, que foram desenvolvidas na primeira parte, da relação entre as ações que foram feitas relacionadas com a implementação do programa e os impactos alcançados, em termos de nota, né, pelo menos em termos de resultado. Então, só para contextualizar, nosso universo aqui contemplou o período de 2008 até 2018, certo? Lembrando que o programa foi criado em 2009, né? 2008 para 2009, então a gente considerou esse intervalo, tá? Na verdade é 2009, só que foi feito com base nas notas de 2008, né? Então por isso que aí tem os valores de 2008, aí considera o ano da avaliação. No caso,
Nós só paramos em 2018 por falta de dados, né? A gente teve um problema de contato lá com a SEDUC, e aí nós conseguimos informações até 2018. Durante esse período avaliativo, nós trabalhamos aqui com dados do SPICE Alpha, escolas apoiadas, quinto ano e nono ano. Lembrando que o nono ano, nesse período, ele ainda estava iniciando, então a gente estava em fase de piloto, a gente tinha poucas informações, né? Então, a análise para o nono ano vai ser um pouco mais restrita. E aqui tem os quantitativos de escolas apoiadas, né? Aqui é a distribuição espacial das escolas apoiadas e premiadas ao longo desses 10 anos aí que a gente está considerando, né? Se você observar, você vê que tem muitas escolas premiadas aqui na região da Ibiapaba, de Sobral, né? E ao passo de que tem muitas escolas apoiadas aqui na região de Fortaleza, né? Sinalizando aqui certos clusters aqui em determinadas regiões, certo? Quanto à literatura sobre o Prêmio Escola Nota 10, que nós utilizamos como base, né, como trampolim para poder desenvolver essa avaliação com base nesses dados, a gente observa que alguns trabalhos, inclusive alguns foram de nossa autoria, esse Carneiro IF 2015, né, que foi minha dissertação, nós fizemos a avaliação do Prêmio Escola Nota 10 utilizando a metodologia de diferenças. Na época, basicamente, nós constatamos efeitos do prêmio no quinto ano do ensino fundamental. Esses outros trabalhos aqui de Kolinski e Ribeiro et al. 2017, usaram Proper Score Matching, né? Eles encontram efeito principalmente para o segundo ano do ensino fundamental. Depois desse trabalho aqui da minha tese, junto com o Guilherme também, nós fizemos uma evolução, né? Misturamos os dois métodos, foi diferenças com Proper Score Matching, né? E aí nós observamos efeitos positivos em todas as intervenções. Por fim, teve esse trabalho aqui, esses dois últimos trabalhos, né, de Assunção e Goldberg et al., que eles utilizaram regressão descontínua para poder fazer a avaliação. Em um deles, eles encontram efeito sobre o apoio, e o outro encontra efeito para a premiação, certo? Então, considerando essas metodologias, né, nós vamos tentar avançar com relação à literatura nessa nossa abordagem, e a gente já tem um parâmetro de comparação com os outros trabalhos. Então, nosso objetivo aqui vai ser avaliar o efeito do programa, né, do Prêmio Escola Nota 10 sobre as escolas apoiadas, né, com base no desempenho do ensino fundamental. Primeiro, por que a gente escolheu focar nas escolas apoiadas? Tem dois motivos, né? Um motivo seria o motivo da estrutura, da lógica do programa, e outro motivo seria econométrico, seria de ordem mais técnica. De ponto de vista da aula do programa, digamos que essa é a característica mais interessante do prêmio, né? Por melhorar o desempenho de escolas que têm baixo desempenho, isso para mim seria um grande diferencial, né? Você reconhecer o desempenho de escolas bem avaliadas, de fato é algo positivo, mas existem outros programas que têm essa característica. Agora, a característica de você conseguir resgatar as escolas que têm um desempenho mais baixo, esse é de fato o diferencial do programa. Então, assim, aí nós focamos nesse prisma por considerar isso como sendo a característica diferencial. Outra característica é que, apesar de outros trabalhos, inclusive nós em trabalhos anteriores temos feito a avaliação da premiação, do ponto de vista técnico é bem difícil a gente saber o que é efeito e saber o que é viés, o que é ruído. Por quê? Porque como as escolas elas são selecionadas com base no desempenho delas, né, mesmo que a gente utilize o SAEB, que é diferente do SPAESC, mas eles são altamente correlacionados. Então, ao selecionar a premiação com base no indicador de resultado, eu tenho um viés de seleção bastante predominante. Então, de modo que os resultados eles não seriam tão confiáveis. Desse modo, então, nós optamos por focalizar os resultados do trabalho nas escolas apoiadas. O método que a gente utiliza, né, avançando com relação à literatura, foi o método de diferença escalonado, né, foi, enfim, um dos primeiros trabalhos que a gente utilizou, o Calói Santana 2021, né, aí é 2020 porque ainda era o working paper, né, na época a gente começou a mexer com esse trabalho, mas basicamente a ideia é que houveram várias rodadas de tratamento, né, enquanto o modelo de diferença tradicional, ele considera que houve um período antes e um período depois, né, quando você tem um tratamento escalonado, que é a característica do prêmio, tiver várias rodadas de tratamento ao longo do tempo, né? Então, a gente não considera adequadamente isso quando a gente utiliza o modelo de diferença simples. Então, o modelo de diferença escalonado, ele se responde a esse desenho, né? Já foram os artigos mais recentes têm inclusive mostrado que
diferença simples nessa situação pode produzir resultados um pouco viesados. Então, nesse caso, nós utilizamos como grupo de tratamento as escolas que receberam, né, o apoio do prêmio, ou seja, que fizeram a cooperação com as escolas premiadas. Nós filtramos para que ela recebesse apenas uma única vez, tiramos as escolas que participaram do programa mais de uma vez, para evitar algum tipo de viés ou sobreposição, e consideramos como grupo de controle as escolas municipais de outros estados da região Nordeste. Né? A gente não podia pegar outras escolas do Ceará, justamente porque, por definição, elas teriam um desempenho muito diferente das escolas que foram apoiadas, certo? Então, nós fomos buscar escolas municipais em outros estados da região Nordeste que não tiveram um programa semelhante à Escola Nota 10. Então, aqui é só algumas vantagens da metodologia, que ela vai contemplar as vantagens que a gente já tinha nos outros métodos, né, que era o diferenças com o score de propensão, só que ela considera essa questão do desenho escalonado. Como variáveis de controle, nós utilizamos 3 índices, né, que sintetizam a maioria das características mais relevantes na função de produção educacional, basicamente o nível socioeconômico dos alunos. A gente adaptou a metodologia do INEP e reproduziu para todas as escolas, né, com base em algumas respostas do questionário dos alunos, do SAEB. Fizemos também o índice de qualidade de infraestrutura escolar, que foi baseado nessa metodologia de Pierre e Santos 2014, né, também com base em informações de estrutura, né, das escolas. E criamos aí um indicador de qualidade da formação docente, também com base no metodologia de Pierre e Santos 2014, que trata da formação, né, dos docentes. Né. Aqui tem basicamente a evolução temporal das variáveis explicativas e das variáveis de resultado. Aqui eu quero só ressaltar esses gráficos aqui, ó. Aqui é o IDEB dos anos iniciais, o IDEB dos anos finais. O IDEB vai ser nosso indicador de resultado. Se vocês verem, aqui tem uma boca de jacaré aqui, né? Tem uma abertura aqui. O azulzinho representaria o controle e o vermelhinho representaria o tratado. Então, esse distanciamento ao longo do tempo, né, tanto nos anos iniciais como nos anos finais, sugere uma mudança positiva, né, uma melhora das escolas cearenses vis-à-vis as escolas dos outros estados, né, as escolas, no caso, que as escolas apoiadas. E quanto às demais variáveis, você nota que existe uma trajetória mais ou menos orgânica, né, comum entre as variadas, o que seria adequado ao uso do método. A única diferença foi aqui no índice de qualidade da formação docente, que a gente teve uma pequena mudança, né? Isso pode explicar alguns resultados que nós tivemos que eu vou mostrar mais adiante. Então, aqui, indo direto para os resultados, o método de Calori Santana, né, uma das vantagens dele é que ele permite vários tipos de agregações e um ponto particularmente interessante é que ele permite medir o efeito ao longo do tempo. Então, a gente tem como saber se o efeito, como é que ele se comporta durante o ciclo, né, de implementação da política. Então, o que nós observamos foi o seguinte, que o efeito de receber o apoio do Prêmio Escola Nota 10 sobre os resultados na alfabetização, eles são, aliás, com base, né, nos resultados da alfabetização, sobre o IDEB dos anos iniciais, que seria o IDEB do 5º ano, né, do ensino fundamental, dos anos iniciais, ele é crescente, né, com o tempo. O efeito médio que nós encontramos, né, foi de 0,60 pontos, mais ou menos, né, a 0,57 pontos do IDEB, né, o que é um valor bem expressivo, certo? Mas esse efeito ele é crescente ao longo do tempo, à medida que a escola, que o tempo decorre desde a intervenção. Ou seja, quer dizer que um ano após a intervenção, ela tinha um efeito aqui de 0,30, esse efeito vai crescendo, de modo que 11 anos após a intervenção, o efeito já supera 1 ponto, certo? E o que é que explica isso? A gente elaborou algumas hipóteses, né? Uma hipótese seria a questão do aprendizado institucional, né? Ou seja, uma vez que a escola é apoiada, ela recebe a parceria, essa parceria ela vai ser incorporada, né, nas práticas pedagógicas da escola, e aí esse resultado vai produzindo frutos, né, à medida que o tempo passa. Lembrando que aqui seria o exemplo de uma escola que recebeu o apoio no momento e não recebeu mais nos períodos posteriores. Então, é feito continuado, né, desse apoio. E isso é corroborado, né, pelos resultados que a gente está vendo. Uma outra hipótese que a gente imaginou é o próprio efeito coorte, né? Você observa que uma vez que aqueles alunos melhoram, né, eles podem carregar esse resultado para etapas posteriores. E aí isso justifica um pouco o que a gente observa aqui no 5º ano, né? Quando você vê que o efeito do apoio no 5º ano, você vê que o efeito ele é um pouco menor, né, do que os efeitos que a gente viu no apoio na alfabetização, e ele só se torna significante aqui a partir do 3º ano, né? Ou seja, após o ciclo da política. Então, quer dizer que mesmo depois que a política acaba, ela ainda continua produzindo efeitos.
Já no que se refere ao apoio do nono ano, a gente não conseguiu visualizar resultados, né, uma vez que eles não foram estatisticamente significantes. Lembrando que aqui o apoio do nono ano, a gente não tem muitos períodos, justamente porque, como a gente só tinha informações até 2018, a gente não tinha a fase de implantação, né, do nono ano ainda estava no começo, então a gente não tinha muitos dados e provavelmente esse resultado não significante tem alguma relação ainda a essa fase de aprendizado. Quanto ao efeito sobre o IDEB dos anos finais, né, do ensino fundamental, a gente observa um padrão mais ou menos parecido, né? O apoio na alfabetização ele tem efeito, né, o efeito é um pouco menor, né? Mas lembrando que eu estou falando de dar um apoio na alfabetização e vendo o efeito, né, mais adiante, né, nos anos finais, no final do ensino fundamental. A gente vê o efeito também crescente com o tempo, mas um pouco mais modesto. Por outro lado, quando você considera aqui os efeitos do apoio no quinto ano, do apoio no nono ano, eles não são estatisticamente, aliás, o apoio do quinto ano, especialmente, ele não é estatisticamente significante, né? Ele não é aprovado aqui no teste. E o apoio no nono ano tem, inclusive, efeitos negativos, né? Então, assim, o que a gente observa mesmo de resultado concreto, né, que é mais confiável, seria, o mais persistente, né, mais consistente, seria o apoio na alfabetização. Então, teria um efeito tanto sobre os anos iniciais do ensino fundamental, quanto sobre o IDEB dos anos finais. Para poder atestar a validade, né, desse método, a gente precisa que se cumpra uma hipótese, né, que é a hipótese de tendências paralelas, e para isso é muito conveniente a gente utilizar esse estudo de eventos que é permitido aqui pelo método do Callaway Santana. Qual é a ideia? A ideia basicamente é que antes do programa começar, não poderia ter um efeito oriundo do programa, né, por definição. Então, o que ele faz? A gente estima o efeito para trás, digamos assim, né? Então, o azulzinho seria antes da política começar e o vermelhinho seria após a política começar. Você nota que o período azul, né, para quase todos os períodos, o intervalo de confiança está cruzando aqui essa linha pontilhada, que é a linha do zero. Mostrando que antes eu não tinha efeitos estatisticamente significantes. Já após a política, o efeito, ele não só é significante, mas ele é crescente ao longo do tempo, refletindo aqueles resultados que a gente viu na tabela, certo? Isso vale tanto para o IDEB nos anos iniciais, quanto o IDEB nos anos finais, para o apoio na alfabetização. Já para o quinto ano, né, o apoio no quinto ano do ensino fundamental, a gente já olha resultados um pouco menos animadores. Como assim? Apesar de você ter esse efeito crescente, né, e a partir do terceiro ano, como a gente tinha observado na tabela, você nota que a hipótese de trajetórias paralelas ela não é bem cumprida, certo? Ou seja, esses valores aqui eles não estão margeando zero, de modo que essa estimativa ela não goza de todas as premissas, né, para poder inferir que esse efeito é causal, certo? Então, a gente tem, provavelmente, esse efeito aqui ele está superestimado. É possível que haja algum efeito estatisticamente significante, contudo, a gente não tem como afirmar isso de maneira tão certa quando a gente viu no caso do apoio no segundo ano. Né? A mesma coisa vale aqui para os anos finais, certo? Você tem vários períodos em que não tem cruzando do zero. Então, o resultado do quinto ano seria menos confiável do que do segundo ano. E para o resultado do nono ano do ensino fundamental, a gente tem aqui um efeito misto, né? Você tem vários períodos em que você tem o descumprimento das trajetórias paralelas, mas, né, você já tem uma consistência um pouco maior, né, principalmente quando você trata do efeito sobre os anos finais do ensino fundamental, mostrando que essa ausência de efeito que a gente verifica, de fato, é causal, ou seja, que de fato o programa parece não ter tido efeito nessa etapa, pelo menos durante esses primeiros anos. Nós fizemos ainda alguns exercícios de robustez, mudando aqui um pouco as variáveis de resultado. O IDEB ele é composto de 3 componentes, né? Ele é composto pela taxa de aprovação, pela nota em português e a nota em matemática no SAEB. Então, nós tentamos ver de qual desses 3 componentes estavam vindo os efeitos, né? Então, aqui eu tenho o efeito, eu tenho o apoio na alfabetização no quinto e no nono ano, e aqui eu tenho os resultados em cada um dos indicadores, né, dos anos iniciais e dos anos finais do ensino fundamental. Se você olhar aqui a alfabetização, ela tem efeitos positivos, né, sobre todos os indicadores, ou seja, ela tanto melhora taxas de aprovação quanto taxas de rendimento no SPAES, com efeitos aqui bem pronunciados, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental. Já quando você olha aqui o apoio do quinto ano, a gente não tem efeitos sobre as taxas de aprovação, nos anos iniciais, e tem efeitos positivos aqui sobre as notas, né, nos anos iniciais. Já nos anos finais, eu também tenho algum efeito sobre as notas, mas eu tenho um efeito negativo aqui sobre a taxa de aprovação. Esse efeito negativo, ele pode ser melhor investigado no futuro, né, mas pode decorrer de alguma estratégia, enfim, algum planejamento, alguma forma de interação estratégica das escolas com a premiação, certo? E já o nono ano, de fato,
não apresenta resultados estatisticamente significantes para as notas, ou seja, não teve efeito agregado para as notas, mas teve um efeito de redução nas taxas de aprovação, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais do ensino fundamental. Lembrando que essas estimações, tanto do quinto quanto do nono, são menos confiáveis do que as da alfabetização. Um segundo teste de robustez se referiu a mudar os grupos de controle. O que acontece? Como nós pegamos as outras escolas municipais do Nordeste, pode ser que a gente esteja incluindo, comparando escolas que sejam muito diferentes entre si. Apesar do método de Callaway e Santana considerar essas diferenças, né, na construção do estimador, a gente optou por fazer um teste seguindo aqui o que fez Brandão em 2014, que basicamente pegou as escolas dos municípios da borda, aqui do estado do Ceará, da fronteira com os outros demais estados. Então, aí nós restringimos a amostra para os municípios, né, tanto lá do Ceará quanto fora do Ceará, que estavam na fronteira com o estado. Os resultados que a gente reproduz são esses daqui. Quando a gente faz essa restrição, você nota que praticamente todos os resultados do quinto e nono ano deixam de ser significantes, de certa forma confirmando a hipótese que a gente tinha de que esses resultados eles não são muito confiáveis, não eram muito causais, certo? Entretanto, os resultados, principalmente aqui da alfabetização, sobre os anos iniciais, eles foram que se mostraram mais persistentes, né? Ou seja, eles continuam valendo tanto para o IDEB quanto para os componentes dele, taxa de aprovação, matemática e português. Já para os anos finais, a gente só encontra efeito positivo sobre português, o que de se esperar, faz sentido, né? Considerando que a ideia do Pike, né, o espírito do Pike, era melhorar a alfabetização, né? Então, faz sentido que eles carreguem essa vantagem, digamos assim, ao longo do tempo. Então, isso é coerente com a teoria do programa. Então, o que a gente pode concluir desse resultado, dessa avaliação de impacto? Né? O apoio a partir do IDEALFA, né, ou seja, para os anos iniciais do ensino fundamental, aparentemente ele melhora os resultados, né, nos anos iniciais, considerando o IDEB como medida. Esse apoio parece ter efeitos positivos e crescentes ao longo do tempo, né, considerando até 11 anos depois das escolas, ou seja, tem um efeito de fato de longo prazo. É possível que haja, né, algum tipo de transbordamento entre os grupos. Por exemplo, se a escola recebeu um prêmio ou um apoio na alfabetização, é possível que esse efeito ele tenha se transbordado para os outros anos, né, e de modo que eu consigo ver resultado positivo do quinto ano, não só porque as crianças do segundo ano tiveram um aprendizado melhor, mas porque os professores e diretores dessa escola aprenderam como fazer, né, durante o processo de cooperação e levaram essas práticas também para o quinto ano. Então, isso é uma hipótese plausível e está de acordo com a teoria do programa. Então, né, a gente tem esses dois caminhos, né, ou tanto o aprendizado institucional quanto a própria progressão das cohortes ao longo do tempo. Os outros resultados, que são, digamos assim, menos confiáveis ou menos robustos, eles vão dizer que talvez eu tenha algum efeito para o quinto ano do ensino fundamental. Esse resultado ele é plausível que exista, entretanto, a gente não tem como confirmar em função dos testes que a gente realizou. Contudo, esse tratamento ele não passa nos testes de tendência, né, para os anos iniciais. Já por nono ano, a gente está bem seguro de dizer que não teve efeito, pelo menos considerando essa fase inicial, né, porque eram poucas escolas ainda. Talvez um estudo com dados mais recentes possa lançar luz aí sobre isso, certo? Então, o que a gente pode concluir em termos de efeito geral é que quanto mais inicial for a intervenção, no caso do recebimento do apoio, maior tende a ser o resultado esperado, né? Tanto em termos de magnitude do impacto, quanto de persistência no tempo. Ou seja, o efeito de eu apoiar, de eu corrigir o problema na alfabetização é muito superior a eu tentar corrigir nas etapas posteriores, o que está bem de acordo com a literatura, né, que trata da educação, tanto, né, na pedagogia quanto na economia. Certo? E é isso. No mais, gostaria de agradecer. E agora, eu passo a palavra aqui para a Brisa, que vai nos apresentar aqui a terceira parte. No final, a gente pode abrir um momento para perguntas, intervenções, para quem tiver aqui. Isso, parabéns pela apresentação, Diego. Dando sequência à nossa apresentação, né, dos resultados, eu vou apresentar sobre a análise qualitativa das experiências de gestão em escolas premiadas pelo prêmio. Pode passar. Pronto. A gente, com a Maitê, a gente conseguiu ver todo o histórico e a teoria do programa. O Diego apresentou também sobre
a análise de impacto. E aí, porque a gente escolheu, né, junto nessa nova fase de se debruçar sobre o prêmio, por que a gente escolheu fazer análise qualitativa? Aqui eu selecionei três porquês, mas vão além desses. O primeiro é compreender os sentidos e significados. Aqui no estado do Ceará, o Prêmio Escola Nota 10 é algo que já faz parte da cultura escolar e ele carrega consigo muitos sentidos e muitos significados. E compreender e entender também as estratégias concretas, que foi que a gente começou a perceber olhando uma visão histórica. Haviam municípios que eles não... haviam municípios que ainda não haviam nenhuma escola premiada, e aí, desde que uma escola foi premiada, e aí nos anos seguintes foi aumentando, até mais escolas premiadas no mesmo município, o que faz a gente imaginar que dentro daquele município foi feito algum tipo de estratégia para conseguir o prêmio, né? Conseguir esse incentivo. E também mapear desafios e superações identificados através desses gestores. Para a realização dessa análise qualitativa, a gente precisou realizar uma pesquisa de campo, e para ela a gente fez a elaboração de 3 roteiros de entrevista, sendo eles um para secretário municipal de educação, um para diretor de escola premiada e um para diretor de escola apoiada. Para essa apresentação específica, eu vou focar mais nos resultados dos diretores de escolas premiadas, em que foram realizadas 8 entrevistas com diretores em 2024, ou seja, e também foi em 2024 a premiação daquela escola ou da turma, né, no caso. Então, enfim, são 8 entrevistas e foram em 4 secretários municipais de educação, ou seja, esses 8 diretores são de 4 municípios. Tá bom? O nosso roteiro de entrevista com o diretor, ele é composto por 16 perguntas. A priori, a gente foi com 17 perguntas, mas uma delas era perguntando sobre a experiência daquele diretor com a escola apoiada. E como a gente foi nos que haviam recebido o prêmio em 2024, até o momento ainda não havia sido designada a escola apoiada. Então, por isso que a gente reduziu, né, as perguntas e, de fato, para a nossa análise, ficaram só 16 perguntas. A partir da análise das entrevistas e das respostas, a gente conseguiu dividir, para ficar melhor para a apresentação dos resultados, dividir as perguntas em 4 eixos temáticos, sendo eles o eixo temático A, de percepção e valores atribuídos à política, o eixo temático B, de práticas e estratégias institucionais, o C, de relação com políticas públicas, incentivos e repercussão, e o D, os desafios enfrentados e superações. Deixa eu pensar. Dentro de cada eixo temático, a gente englobou algumas perguntas, e a partir dessas perguntas, a gente vai fazer 3 tipos de análise. A primeira é a análise da nuvem de palavras, em seguida, a análise também de similitude e uma análise de categoria temática. Então, pode passar, Tia. Para a apresentação, até para não ficar muito maçante, porque são muitos resultados, eu trouxe, a depender da pergunta, ou a nuvem de palavras ou a análise de similitude. Então, você pode, por favor, só dar um zoom na análise de similitude? Pronto. Sobe só um pouquinho para... Pronto. Essa aqui é a análise da primeira pergunta, né? Dentro do eixo temático A. Qual a sua percepção sobre a importância desse tipo de política? A gente vê como a palavra central é muito, porque todos repetiram essa palavra dizendo que é muito importante, que por conta do aluno, por conta do professor, né? Seguindo aqui esse círculozinho verde, né, ele ajuda a motivar, ou seja, como é que a gente pode fazer essa análise? Ela divide as palavras em categorias, e além das categorias tem os ramos. Quanto mais grossinho é o ramo, significa que mais vezes essa palavra foi associada a essa outra palavra. Então, o sentido que dá é que essa política ela foi muito importante para a escola, por conta que motivou o aluno, por conta que motivou o professor, certo? Pode passar para a segunda pergunta.
Aqui tem como você descreveria a experiência de sua escola ao receber a premiação. E aqui a gente percebe que eles falam muito que o resultado ele trouxe o acompanhamento, né, que ele incentiva, que é um que cadê meu Deus a palavrinha? Pronto, que tem uma grande gratidão por esse resultado, que é fruto de muito esforço, certo? Pode passar. Agora, seguindo para a pergunta 3, que é como essa premiação influenciou a cultura escolar, o desempenho e engajamento dos alunos e a qualidade do ensino em sua rede. Então, essa aqui é uma das perguntas que mais vai nos dar respostas sobre como que modificou, de fato, a cultura da escola a partir do prêmio, né? E aí a gente percebe que o eixo central é o aluno. Ou seja, influencia muito também a cultura escolar para o aluno. É dessa forma que os gestores eles reconhecem esse resultado. E também tem que motiva, ou seja, a gente consegue ver por esse ramo, né, que é o aluno fazendo uma triangulação, o aluno, o professor e motivar. Ou seja, que o prêmio ele motiva, além do aluno, o professor também. E a escola, e dessa forma, seguindo esse ramo que sai de aluno para a escola, tem também diferença, ou seja, na perspectiva dos diretores que responderam a essa entrevista, é algo que faz a diferença na vida da escola e na vida dos alunos. E aqui a gente tem como a premiação afetou a motivação dos alunos, professores e demais funcionários. Essa é uma pergunta que é feita em sequência à anterior, então até a gente consegue perceber que o roteiro ele está condizente com o que os gestores eles estão respondendo. E aqui ele... Deixa eu só... Você pode só voltar um pouquinho para a pergunta. Pronto. Como a premiação afetou a motivação dos alunos, professores e demais funcionários. Esse mundo tem aqui... Né, que eu fiquei assim, velho, por que tem esse mundo? É porque eles falam de todo mundo, que influenciou todo mundo, exatamente. E tem algo também muito importante que começa a ser respondido nessas perguntas, que é a comunidade. Porque, como eu falei, a premiação é algo que já surgiu em 2009, então ele foi modificando ao longo dos anos a cultura. E não só dos professores, mas também dos alunos, então é um momento muito festivo, como também da comunidade. Ou seja, é nesse período, às vezes, que tem mais essa aproximação da família com a escola. A gente vai conseguir ver também essas informações a partir das outras categorias. Mas ele fala aqui também que tem um engajamento, ele fala sobre o receber, e aqui esse receber, a gente vai conseguir identificar algumas vezes esse receber, e é algo interessante porque em mais de uma entrevista eles falaram sobre o fato de ainda não terem recebido o recurso, de que eles estavam muito felizes por conseguirem, né, a premiação, mas que a motivação e tudo ela era mediante também a receber o recurso. Então, esse receber ele vai aparecer nessa nuvem de palavras, mas também vai aparecer em outras. Aí, aqui a gente vai para um quadro que é a nossa análise de categoria temática. A partir daquelas 6 perguntas, a gente conseguiu identificar dentro do eixo temático de percepção, valores e valores atribuídos à política, algumas categorias temáticas. Dentre elas, né, o mérito e esforço coletivo, a justiça e reconhecimento, a pressão e responsabilidade aumentada, incentivo e motivação, qualidade e melhoria contínua, desigualdades e limitações estruturais. E aqui, dando ênfase na categoria temática de justiça e reconhecimento, a descrição que a gente fez aqui, ó, a premiação ela é vista como justa, por reconhecer o esforço dos profissionais. E aqui eu trago também alguns trechos das entrevistas, né? Que o diretor C falou, é justo porque é fruto de muito trabalho. E o outro diretor respondeu que a gente tem que fazer por onde, né? E além disso,
a gente vê trechos deles falando sobre a motivação. Recebemos muito essa força, esse encorajamento, essa motivação que vem de lá. Esse de lá é também da secretaria, né? E essa parte a gente recebe, esse incentivo também vem da parte da secretaria, que é como se ramifica, né, o incentivo, né? Ele vem da SEDUC e aí vai para a secretaria e, em consequência, também para as unidades escolares. E, novamente, como eu falei, né, eles falaram, né, mais de um diretor falou sobre a questão do prêmio, de receber o recurso em desigualdades e limitações estruturais. Tem prêmio de 2018 que a gente ainda não recebeu e precisamos de mais estrutura para o tempo integral. O tempo integral foi bem interessante porque foram alguns tópicos que foram bem falados, né, por mais de um diretor. Foi a questão da expansão do tempo integral e dos desafios que vieram com ele e também ainda alguns reflexos da pandemia, porque a gente percebe que as crianças que fizeram o SPAES Alpha aqui são as crianças que fizeram a educação infantil na pandemia, e aí relataram sobre essas dificuldades e essas dificuldades advindas ainda do tempo da pandemia. Pode passar. Ainda na nossa análise temática do eixo A, tem a educação como eixo central da gestão pública, em que eles reconhecem que a educação é um dos eixos que solidifica a gestão municipal. A educação é a base de tudo. E outro diretor falou, eu vejo que a gestão vê a educação como algo importante. E isso é um dos indícios do porquê ter esses resultados dentro dessas unidades. Pronto, obrigada. Agora, partindo para o nosso eixo temático B, de práticas e estratégias institucionais, que é, como eu falei lá no início, um dos nossos objetivos era entender de onde que vinha essas estratégias, né? Por que tem município que num ano tinha uma escola e no outro já tinha 5, no outro já tinha 10 escolas premiadas, né? O que é que esses municípios parece que eles aprenderam uma certa fórmula de como conseguir mais prêmios. E aí, com isso, a gente elaborou algumas perguntas para entender quais são essas estratégias que eles têm utilizado. Pode passar. Aqui, na pergunta 1, tem quais mudanças ou melhorias significativas você observou na escola desde que começaram a participar do processo de avaliação. E aqui eles colocam como as principais mudanças em alunos, na própria escola, e também tem que falar sobre a realidade, né, que às vezes, dentro da realidade deles, essas mudanças aconteceram, mas ainda tem muita coisa a melhorar, né? E aí eles falam de aprendizagem, da união e do conjunto, ou seja, que é preciso estar unido secretaria, a escola e os alunos, professores, para poder conseguir o êxito. E também tem muita questão da turma que a gente pode perceber, porque eles sempre vai ter muito o foco no aluno. Mas, em muitas respostas, eles também falam sobre a importância de toda a intervenção não ser apenas no aluno, mas ser na turma, dado que os alunos eles vão sair, né, da escola e a escola em si ainda quer permanecer com esses bons resultados. Pode passar para o lado. Pronto. Aí, atualmente é adotada alguma estratégia específica nessa unidade visando a premiação. E aqui, nos 4 municípios que a gente visitou, todos utilizam a avaliação padronizada municipal. E aqui a gente também consegue ver nesse grupo verde do aluno, em que tem as ligações avaliação, aluno simular. Ou seja, todos eles trabalham com algum tipo de simulado para o aluno, seja através da avaliação padronizada municipal, como também outras simulações, que se intensificam perto da prova. E aqui também tem um resultado que eu achei interessante, porque
foi um contexto mais específico, mas foi um diretor que mencionou um projeto, que tem essa linha, né, que se liga para projeto e para futsal, porque ele falou sobre a importância de não só realizar as provas e simulados, mas também ter projetos e iniciativas que atraíssem o aluno para a escola, né? E aí ele deu esse exemplo de um projeto que era desenvolvido lá de futsal. Pode passar. E aqui a gente tem nesse caso aqui eu achei bem interessante trazer tanto a nuvem de palavras como a análise de similitude, né, que dá a pergunta quais são as perspectivas e metas futuras de sua escola em relação à manutenção ou melhoria do desempenho acadêmico e a participação da premiação. E aqui tem esse melhorar, mas esse melhorar é mais no sentido de a gente tem que continuar melhorando, né? A gente tem que sempre ir trabalhando algumas estratégias, competências. Essa melhora é muito voltada para a escola, e aí que a gente vê para a escola, para o aluno, os professores. Novamente, tem a palavra receber, porque eles falam que a gente quer melhorar, mas a gente também precisa receber para melhorar ainda mais, né? E aí também já tem a palavra da comunidade. Pode já deixar na análise de similitude. E aqui ele fala sobre, ainda sobre a manutenção e melhoria, a gente tem o prêmio, né? Ou seja, eles querem continuar recebendo o prêmio, e eles falam que eles ainda querem melhorar, e para o aluno melhorar é preciso se preparar, é preciso uma educação de qualidade, é preciso que o professor traga ainda mais atividades. Certo? Pode passar. E a gente também tem aqui, a gente perguntou algumas estratégias para entender quais são as que o município realiza, né? Para a gente tentar identificar. Todos os municípios realizam essa estratégia ou não? O que o município faz que, em geral, é o que é um preditor para ele conseguir aquele prêmio, né? E aí, como eu já adiantei para vocês, a avaliação padronizada municipal é um que todos eles realizam, né? E em todas as gestões que a gente conversou, né? Que a gente entrevistou. E aí ele fala que isso é algo que serve como um diagnóstico individual, e a partir disso é como eles vão adaptar materiais, adaptar, às vezes, reforço, né? E aí daí eles vão elaborar as estratégias deles. Aí, seguindo para o lado, a gente tem a busca ativa, que aqui é interessante, porque eles falam, né, que tem a busca ativa, pode descer um pouquinho. Pronto. Aí eles falam que entram em contato, e aí, se não der entrar em contato, não der certo, eles retornam, se não der certo, vai em casa, e aí depois tem tudo que é tudo possível. Ou seja, eles tentam de tudo possível para, de fato, buscar aquela criança que esteja faltando ou que esteja sem nenhuma motivação, né? Sem um atestado ou algo do tipo. Aqui a gente tem os 3 tipos de bonificação, que é a bonificação por desempenho para os alunos, né? E aí o que é utilizado muito é o recurso de medalhas, ou seja, por meio dos resultados dos simulados, das avaliações, eles entregam medalhas. Esse dinheiro está aqui, mas, se não me engano, era porque eles estavam falando, não é em dinheiro. A gente não é em dinheiro, mas a gente dá medalhas, a gente dá alguma premiação, a gente dá certificados, certo? Aí, em seguida, tem a da unidade escolar, e aqui em mais de um local a gente percebeu a estratégia de uma pode baixar um pouquinho, pronto. De uma porcentagem, ou seja, ou de uma porcentagem de salário. Então, em alguns, o que é que acontece? É dado uma fração do que seria um 14º salário para a unidade, ou seja, para todos os funcionários da escola em que recebeu o prêmio. Ou seja, são vários tipos de bonificação, além da própria bonificação do prêmio.
E aqui é da equipe escolar, sendo mais específicos os professores, e aí ele fala que eles são premiados nos planejamentos, tem algum tipo de bonificação, e também está muito voltado para as metas, ou seja, os professores eles trabalham também com metas, com rotina, e aí é assim que vem a bonificação deles, além dessa porcentagem de salário ou 14º salário, como a gente percebeu também em algumas entrevistas. E aqui tem o eixo temático, nas categorias temáticas, das práticas e estratégias institucionais, e eu vou destacar para vocês o uso estratégico dos recursos financeiros. Os recursos de premiação, eles são utilizados para melhorar a infraestrutura, adquirir materiais pedagógicos e apoiar o trabalho docente. Ou seja, eles comprar material que venham a ajudar na aprendizagem. Aí, uma diretora falou que quando esse recurso vem, dá para dar um respiro, né? E com esse recurso tem um respiro, sempre inova, traz melhorias. E uma coisa também que eu percebi, porque eu também fui uma das entrevistadoras de algo importante, é de um investimento da própria unidade. Ou seja, em mais de uma entrevista que eu realizei, e também em mais de um município, os gestores eles comentam de que eles também vão atrás de cursos, vão atrás de materiais por fora para garantir essa melhora no desempenho, né? Então, eles estão ali se esforçando, de fato, para conseguir o prêmio. Deixa eu ver. E tem também um ponto bem importante aqui das práticas e estratégias, que é o planejamento longitudinal, que ele fala que, né, na descrição, o trabalho ele é planejado desde os anos iniciais, integrando gradualmente os alunos para as competências exigidas. Ou seja, um trecho aqui para destaque, né? Nós trabalhamos aqui desde o início, trabalhando essas habilidades e essas competências. E mais de uma vez isso é falado, em que não é só pensar nas turmas avaliadas, né? É fazer o trabalho desde o início, desde o primeiro ano, porque em seguida vai se tornar o segundo ano e depois vai passar por todas as etapas. Então, é de fato um planejamento longitudinal. Pode passar. Ainda agora para o nosso eixo temático C, de relação com políticas públicas, incentivos e repercussão, porque um ponto também super importante que a gente já mapeava antes das entrevistas é a questão da repercussão de você ter sido premiada, essa repercussão dentro do seu município ou a nível mesmo ali entre os municípios. Pode passar. E aqui a gente tem como se deu a repercussão do seu município quando sua escola foi premiada. E aqui a gente já tem bem grande festa, comunidade, ou seja, é um momento de trazer a comunidade para dentro da escola, é um dia de fazer uma festa, de ter uma divulgação, os pais estão mais envolvidos, os alunos também, então a gente tem ainda a palavra aqui, feliz, gratificante, tem placas, olhando, eu acho que a pessoa fala assim, a gente sente que está todo mundo olhando para a gente, e isso é muito significativo, né? Porque você realmente sente que o seu trabalho está sendo reconhecido. E é algo que a gente vai percebendo por todas as perguntas. Então, é muito essa questão de reconhecimento do trabalho, que é algo que a Maitê mostrou lá na teoria da mudança, né? Como sendo um dos resultados, que é o reconhecimento do trabalho. Pode passar por lá. E aqui se você sabia que seu município recebe mais recursos. E se as escolas da rede municipal alcançarem um bom desempenho. Então, todos disseram que sim, que certeza, que sabem, e que sabem o quão a educação é significativa para o município. Então, também eles entendem esse papel, né, e esse resultado como não só sendo daquela turma, né, porque a gente às vezes uma turma foi premiada. Não é o resultado só daquela professora, é da escola, da secretaria, também do município. Pode passar. E aqui a análise temática
do eixo C, né, que tem das repercussões. E aqui eu vou destacar os incentivos e apoio da Secretaria de Educação. Ele explica um pouco mais, né, essa categoria ela é formada porque ela explica o suporte oferecido pela secretaria, que envolve desde os incentivos financeiros até reformas físicas nas escolas, fornecimento de materiais, transporte e o pessoal para o reforço escolar. Como eu disse, a depender da unidade, a depender da prefeitura, a partir daquela prova padronizada, eles vão desenvolver estratégias, e uma delas é a questão do reforço escolar. E aqui um diretor falou: a secretaria tem dado todo o apoio necessário, reformando as escolas e dando transportes para os alunos do reforço. A outra diz, as equipes técnicas, essas equipes técnicas são as equipes da secretaria, acompanham o trabalho das escolas e estão sempre presentes para dar suporte. E também tem a questão do reconhecimento. O Prêmio Escola Nota 10 é uma forma de reconhecimento que motiva os professores e alunos a se empenharem ainda mais. E a divulgação nas redes sociais e eventos reforça a importância do trabalho que estamos fazendo. Ou seja, de novo, eles se sentindo importantes e se sentindo reconhecidos. Aqui, novamente, né, aparece a questão do 14º salário. Os prêmios até incluem premiações financeiras, como o 14º salário, que ajudam na motivação. Pode passar. E agora, por fim, a gente vai para o nosso último eixo temático, que são os desafios enfrentados e superações. Ele é composto só por uma pergunta, mas pergunta que, na maioria das respostas, foram respostas bem longas, porque a gente indagou a eles quais foram os desafios enfrentados durante o processo de preparação para a premiação e ao longo do processo de avaliação. E aqui a gente consegue perceber realmente na forma, um lado ficou escola, outro lado ficou aluno e sendo conectado, né? Ou seja, esses desafios, eles vêm desde no caso do aluno, a defasagem, a chegar, ou seja, alguns falaram sobre a dificuldade que os alunos têm ao chegar na escola, e aqui, porque a gente também envolveu na pesquisa escolas da rede rural, né? Escolas rurais, e ainda nos desafios enfrentados nessa parte dos alunos, tem a questão de sempre o coordenador ter que procurar, né? Ou seja, eles precisam tentar identificar o que é que o aluno precisa, ou seja, precisam tentar procurar o que cada aluno precisa. Então, de fato, é um trabalho muito individual. E na escola, a gente tem ainda os desafios, e ele volta de novo na escola, ter a questão da frequência, do reforço, do diálogo e do professor, e às vezes dessa questão de como a secretaria consegue ajudar ao professor e, como consequência, também a escola. Pode passar. E aqui a gente partindo para a nossa última análise temática, em que aqui ficou ainda mais evidente a questão do impacto da pandemia e reposição de aprendizagem. De acordo com alguns trechos, a gente tem os alunos ficaram em casa, não tinham acesso à internet. Com a implantação da escola de tempo integral, conseguimos trabalhar essa recomposição das aprendizagens. E em outra foi, aqui implementaram a escola de tempo integral. Para os alunos de 9º ano, o aluno estava o dia todo dentro da escola, ou seja, eles também estavam nesse sentido, dizendo que a escola de tempo integral, né, eles reconhecendo como a escola de tempo integral como um dos resultados não, como um dos porquês da melhora no resultado pós-pandemia, né? Eles atribuíram à escola de tempo integral. E em outra aqui, eles falam sobre a questão da dificuldade do nivelamento, né? Do nivelamento. Um dos desafios era nivelar a turma, fazer com que os alunos estivessem lendo e compreendendo o texto. Aqui, principalmente, para o 1º e 2º ano. E outro também falou que foi através de muito simulado, aulões e atividades voltadas para essas próprias crianças, né, aqui. Ou seja, eles utilizam a estratégia da avaliação como um mecanismo para poder nivelar
as crianças, certo? E aí ainda volta aqui também a questão do reforço escolar e do apoio técnico, envolvimento e diálogo com as famílias. E aí eles falam: reunião com os pais sobre violência familiar, responsabilidade educacional, frequência, diálogo é a base para o sucesso. E aí um outro diretor falou: temos pais maravilhosos que acompanham, mas ainda há famílias que precisam ser chamadas à responsabilidade. Pronto. E aí, por fim, só a superação por meio do trabalho coletivo e motivação, que eles falaram aqui que para uma escola grande, com quase 300 alunos, a gente tem que saber trabalhar e entender o outro. Ou seja, a gente percebe que são características bem diferentes entre as escolas premiadas também. E que cada uma vai ter o seu desafio e como superar de uma forma muito específica. E aí acho que também isso traz um dos nossos êxitos em fazer a análise qualitativa, né? Que é a gente poder identificar essas estratégias de forma mais individual. Passar. E aqui já seguindo para as considerações finais, a análise qualitativa das entrevistas revela que o prêmio mobilizou práticas intensivas de acompanhamento pedagógico, engajamento comunitário e foco nos resultados, e, além disso, permite compreender não apenas os efeitos da política sobre os indicadores, mas também sobre o sentido atribuído ao sucesso escolar. E evidencia também as estratégias, as tensões e os significados que sustentam os bons resultados. Muito obrigado, Brisa. Já queria deixar aqui meu elogio público. A Brisa foi brilhante aí na condução dessa parte desse estudo qualitativo. É um trabalho bem demorado, né? E aos municípios, agradecer aos voluntários aí que ajudaram a gente a realizar as entrevistas, o José, o Marlon, a Jéssica. E sem eles, certamente, a gente não teria conseguido realizar essa pesquisa no nível que está. E assim, para dar um fechamento, eu acredito que tanto a parte pré, né, de análise ex ante, que seria a parte que a Maite apresentou, quanto essa parte da análise qualitativa e a análise da quantitativa, elas dialogam bastante, né, e eu acredito que a gente conseguiu produzir um diagnóstico, né, bem preciso da situação do Prêmio Escola Nota 10, como uma política interessante que está servindo de inspiração e ainda vai servir de inspiração para muitos outros municípios e estados, certo? A gente tem alguns minutos, se alguém tiver alguma colocação, fique à vontade. Eu acho que não. Então, só agradecer mais uma vez a presença de todos, né? Não posso deixar de agradecer ao Geolocal e agradecer à FUNCAP, né? Mais uma vez, por ter apoiado essa iniciativa. Sem ela também a gente não estaria aqui. É isso, muito obrigado e a gente encerra por aqui.